Shifu, eu fiquei com uma dúvida aqui. Quando o Shifu falou dos 5 estilos do norte, os 5 sistemas do norte, Tai Chi Yao. 太极腰，Tai Chi Yao. 中国武士离不了腰，腰都是 wrist， Ah, 就是一个连转， É a cintura, Aham, ok. 练拳不活 que é a 腰， flexibilidade. 终究艺不高。 Muito importante dentro da arte marcial chinesa. 练裸手冲前把腰活， Então, como você pode trabalhar a agilidade e a flexibilidade da sua cintura, do giro do seu tronco? 低头弯腰协议不高。这是腰的专业术语了。 É um poema, né, que fala justamente da importância da cintura. 所以腰才能产生阴阳， É com esse giro que gera-se yin e yang. 阴阳，阴阳得其平， E tem que ter o equilíbrio entre essas duas energias. 动静交相扬。 Dessa forma é que o movimento e o repouso podem se complementar. 所有的中国武术都不应该离开太极腰。 Então, toda arte marcial não deve fugir do Tai Chi Yao, que é a cintura Tai Chi. 所以一定要了解太极腰 Por isso, a gente tem que entender o que é isso 的重要。 e entender a sua importância. 总归一句，中国武术就是练一个拧转啊，拧转啊。 Então, assim, de uma forma bem resumida, a gente pode falar assim que a arte marcial chinesa está numa palavra, que é torcer. 拧转就有阴阳的， Porque quando você torce, tem yin e yang. Igual torcer roupa, né? Isso. Quando a gente 都 faz. 有阴阳的。对， Isso. Tem a ver 刚刚我讲太极腰， Ah, ok. Agora há pouco falei de Tai Chi 很多人 Yao. 踢腿， Muita gente chuta 踢 assim. 腿 Quando chuta, no 腰， não usa o tronco para chutar. 不动腰， Aí, como assim você vai chutar sem girar o tronco? 这样，砰，呀，蹦，不一样啊。 É diferente. 这个腰 Aqui usei tronco. 没有腰， Quando não usa, não tá certo. 我们一看啊，这不好。 E só vendo já sei. Mestre, tem uma outra discussão teórica aqui no Brasil que trata sobre tentar diferenciar quais são os estilos do norte e dos estilos do sul. O que diferencia o norte do sul? Essa é uma primeira pergunta. Eu vou fazer a primeira, depois eu faço a segunda, que tem a ver com Neijia e Weijia, que é uma outra. Ali. 弹拳出在用手的力量， Estilo sul é mais a força da mão. Não usa muito a força da 它 cintura. 不是太极腰， Não é Tai Chi Yao. 它是手力， É mais a força do punho, do braço. 它没有挺腰， Ele não usa a força do tronco. 它没有折叠， Também não tem isso. 折叠，我们疼。 Não tem essa dobradura. 所以弹拳大部分都是练背力， Por isso, o estilo sul, geralmente eles treinam o tônus do braço. 他的腰没有发挥出来， E não desenvolvem, não incluem a força da cintura. 包括空手道、 Incluindo taekwondo, 跆拳道、空手道、空手道日本的 do Japão é 空手道， aikido. 空手 Não. Karatê e taekwondo. 啊，跆拳道、卡拉德、跆拳道，练到了五段， Chegando na faixa 5, 才有一点腰。 é que aparece um pouquinho do giro do tronco, do quadril. 中国武术北方的北方的， Mas estilo norte, 太极拳、八卦、螳螂啊，通背、八极、披挂这些都有腰。 todos esses estilos já incluem o giro do quadril. 那
南拳就比较不讲究那么多的腰， Estilo sul não enfatiza essa parte. 它大部分都是讲手尾。 A maioria está na forma da mão. 这个在这边转来转去，咏春你看站在那边， Yongchuan, por 他 exemplo, 插 né? 这讲这个手尾的力量，凑近再说。 Enfatiza muito a força aplicada 他 pelo braço. 花枝一根蹬腿出来的， Mas podia ter sido conectado à força da nossa perna. 所以我就不喜欢南拳。 Por isso, eu particularmente não gosto do estilo sul. 不过南拳有的一些手法要吸收， Mas a gente também tem que aprender com as partes boas do estilo sul. 手法还是有用。 Tem formas muito boas. 好，那我们的训练花剑的方法还是要以太极。 Então podemos aprender a forma com eles, mas a forma de. O jeito que a gente manifesta a força, o ímpeto da força, tem que ser com o Tai Chi Yao. 还有南拳步伐比较死不灵活， E também os passos, né, dos movimentos do estilo sul são mais rígidos. 他们步伐没有螳螂跳来跳去， Não é que nem estilo louva-a-Deus, tem muitos saltos. 他们站在这边， Geralmente ficam aí de pé e já pode terminar uma forma toda. 不对，所谓出手必连步， Mas na verdade, para a arte marcial, se você movimenta o braço, seu pé acompanha. 手打3步打7， Fala assim, né? Que se você faz 3 movimentos no braço, são 7 movimentos na sua perna. 步落手到力必傲， Pulo, soltar. 力就骄傲了。步落手到力必傲， E quando a perna acompanha o movimento do braço, a força vai ser muito bem manifestada. 所以八卦步也很重要。 Por isso, o Pacoapu para passos é muito importante também. 八卦步就是乘势侧锋入，乘势从旁边进去，从侧门，不走正门。 Você entrar pela porta lateral. É uma das frases que fala da importância de saber os passos. 不走外门是枉然，不走外门是枉然。就枉费了。你不懂，不走外门是枉然。 E aquele que desconhece desses passos, né, vai ser em vão. 所以要走八卦， Por isso tem que saber o caminho, né, dos passos de Pagua, 才能闪转腾挪。 para poder ter uma boa aplicação. 他走外门，我走内。 Se o outro vai por fora, eu venho por dentro. 所以你不懂得步伐，站在那边像一头牛，人家棍子一打，牛在那边跑不了。你要像猴子一样莽顶，你打不到它。 Então, ainda nesse ensinamento dos passos, né, fala assim que se você só sabe ficar de pé, né, e não sabe se movimentar, você é como um boi que fica lá esperando que o outro te acerte. Mas você tem que ser como um macaco muito ágil. 那你要当牛还是要当莽顶？ E você prefere ser um boi, um bezerro ou um macaco? 大家，我的螳螂拳就是莽顶， No meu estilo, né, é macaco. 南拳就是牛。 Estilo sul é o bezerro. 所以我们要有头脑判断。 Então a gente tem que usar a cabeça para distinguir. 所以步伐很重要。 Os 不要站 passos 在原地， são muito importantes. Não fique só ali 所以 parado. 出手必连步。 Porque se você mexe, faz um movimento no braço, suas pernas devem acompanhar. 我的螳螂拳都是在走动练，在行进练。 O meu estilo de louva-a-Deus, você pratica sempre andando, caminhando. Muito bom, Shifu. E uma outra coisa que a gente fala muito aqui é sobre essa diferença entre interno e externo, Neijia, Weijia. E aí, uma percepção que eu tive assim que o mestre veio para o Brasil é que o jeito de ensinar Kung Fu, o jeito de ensinar louva-a-Deus, já inclui essas duas coisas.
Não tem essa separação. Isso na minha sensibilidade, na minha percepção. E isso é uma das coisas que mais me impressiona até hoje, com a maneira que o mestre ensina. 我16岁就练到太极、形意、八卦。 Eu, aos 16 anos, já aprendi Tai Chi, Xing Yi, Bagua. 我的螳螂到了19岁才开始， E aprendi Tanglang aos 19. 因为我开始练太极、形意、八卦，我就有太极腰、八卦步。 Então, quando eu aprendi Tai Chi, Xing Yi, Bagua, eu já tinha como base, né, o quadril de Tai Chi, o punho de Xing Yi e os passos de Bagua. 后来我发觉，太极、形意、八卦 E depois eu percebi 手 que 法 essa forma, 应用上、 na sua aplicação, 变化上， nas suas transformações, 没有螳螂手厉害。 não são tão bons quanto a Tanglang Shou, a mão de louva-a-Deus. 所以我就专攻螳螂这一门派了。 Então, eu fui me aprofundar no Tanglang Quan. 以前我在台湾教太极拳， Antes, eu também ensinei Tai Chi Chuan em Taiwan. 我太极拳学过5个师傅。 Aprendi com 5 mestres. 太极拳在台中有一个叫王树金， Tem um mestre chamado Wang Shujin, fica em Taichung. 王树金那个系统，我全部都学完。 Aprendi e concluí, né, o sistema desse mestre. 不过我因为喜欢螳螂，我就把它教别人去教。 Mas, como eu gosto mais de louva-a-Deus, eu não fui ser professor deles. 我还有跟杨腾普、郑曼青， Eu e esses dois. 郑曼青有一个师兄的儿子在屏东当警察， O Zhan Manqin tem o filho do seu irmão de prática mais velho, é policial. 他们2个都是当年在上海请杨腾普到他家来教郑曼青跟钱输入，就帮你那个钱， 都请到上海来教他们郑曼青跟钱老师。 E os dois, na época, pediram para ensinar eles em Xangai. Aprenderam com Ganai Wei Shifu, 杨腾普， com Yang Tengpu. 杨腾普是杨露禅的儿子， Yang Tengpu é filho de Yang Luchan. 这个钱银兰，我的屏东那个老师叫做钱银兰，是 Meu professor é o Qian 梁 Yinlan. 氏太极拳，我去跟他学， Eu aprendi Tai Chi Chuan com ele. 他教太极拳也很好，不 É 错 muito bom 他有 também. 太极腰， Ele tem o quadril de Tai 我 Chi. 就把太极腰拿来螳螂拳用。 E aí eu apliquei Tai Chi Yao dentro do estilo louva-a-Deus. 这个才是复合内外家的结合。 Então, para mim, isso é juntar, né, a prática externa com a prática interna. 其实，陈家沟太极拳也是一种内外家的结合。 Chanjiagou Tai Chi Chuan também é a junção da prática externa com a interna. 也是一样，你看起来好像太极，其实里面它是有少林的。 Parece só Tai Chi, né? Mas na verdade tem um espírito de Shaolin dentro. 都有，我看得出来。 Dá pra 我因为 ver. 我的朋友很多人去陈家沟学， Muitos amigos meus foram 台 aprender 湾 em 很多人去 Chanjiagou. 陈家沟学，都是我的好朋友。 E são meus amigos. 不过他们都知道我螳螂手厉害， E sabem que eu sou bom em estilo louva-a-Deus. 都不敢让我怎么样。 Então, não se atrevem a testar comigo. Melhor não, né? Acho que o Rômulo tinha uma... O senhor, quando esteve aqui no outro dia, falou bastante sobre aplicação marcial e sempre completando com o conceito de Wudan, da virtude marcial.
Então, eu queria perguntar para o senhor, pedir para o senhor falar um pouco mais sobre esse conceito e como que ele vem se transmitindo ao longo dos séculos, de um mestre para mestre, dentro da tradição do marcial do... 武德这个非常重要， A virtude marcial é muito importante. 尤其教徒弟要疏缓图3年。 Principalmente quando o mestre quer ensinar o seu discípulo, o mestre deve entrevistar o discípulo por 3 anos. 疏缓图3年就是我这个老师了解他已经在一起3年了， Eu preciso ter uma convivência com ele por pelo menos 3 anos. 这个现在男女之间可以结婚了， Hoje em dia equivale a já conhecer o suficiente, já podemos casar. 了解了才能结婚了。 É só assim que eu vou casar. 哦，教徒弟也一样， Mesma coisa, para ensinar um discípulo é assim 3 também. 年后一定了解。 Depois de 3 anos, dá para 如果3 entender, 年还不了解 conhecer. 了，你这个师傅太笨了。 E se você não entende o seu discípulo depois de 3 anos, esse mestre precisa melhorar. 疏缓图3年， Então, o mestre entrevista o discípulo por 3 anos. 图晃师也要3年。 O discípulo também deve fazer o mesmo com o mestre 3 por 年后 3他了解 anos. 我了， Depois de 3 anos, ele me entende? 我这个老师不是真懂还是假懂？ Será que esse mestre é verdadeiro? Ele sabe mesmo? Ele domina? 真懂你才来拜我。 Se sim, você deve, né, respeitá-lo como mestre. 很多老师乱来，一来就拜师，胡说八道。 Muito professor não faz isso de jeito correto. Assim que a pessoa vem, já fala, você tem que me chamar de mestre, você tem que se tornar meu discípulo. Isso está errado. 一来就拜师，就是为了爱你的钱， Se faz isso é porque quer seu dinheiro. 那就不是真正的好老师。 Não é um bom professor. 因为徒弟不知道你真懂还是假懂， Porque você não dá chance para o seu discípulo saber se você sabe ou não. 你真会还是假会。 Se você domina mesmo a arte. 因为他想学，就跪下去给你拜师。 Mas como ele quer aprender, aí ele já se ajoelha e quer ser seu discípulo. 台湾 Em Taiwan, 有一个老师傅 tem um velho mestre, 很出名， ele é muito famoso. 有外国人来拜他为师， Então 美国人 muitos americanos vêm e querem se tornar discípulo dele. 报纸登出来， Aí sai no jornal a 我 reportagem. 看到报纸， Assim que eu vi a reportagem, 我就去跑去找那个 eu fui lá 老师， até esse mestre. 我说 Eu falei assim: 老师傅，老师傅， Ô velho mestre, 你的拜帖给我看一看， deixa eu ver. 拜帖帖子， Como que fala isso? É, o 你的结婚证书给我看一 o 看， certificado da relação mestre-discípulo. 拜帖给我看看， Deixa eu olhar. 他拿给我看， Ele me mostrou. 我一看，混蛋，阿萨布鲁，没有这样写的，没有用一张白纸哦，用那个圆珠笔随便写一写啊，因为慕名 Eu 而来 falei, tá de brincadeira, né? Ninguém faz desse jeito. Uma folha sulfite qualquer, escrito a caneta. Ah, fulano sempre teve grande prestígio por mim, veio me visitar. 他那个拜帖一点文化 Não tem nenhum conteúdo cultural nesse 都 certificado. 看不出是孔子的文化， Não tem nenhum pouco de resquício de Confúcio. 他也给人家拜师， Ainda assim, ele teve essa ousadia de se tornar mestre. 一个月以后美国人回去不来了， Depois de um mês, esse americano não voltou mais. 从来不来了。 Nunca mais veio. 那你这个老师乱说人家徒弟，给人家拿钱干什么？ Então, para que você fazer isso? 这个不对， Isso é errado. 这个是老师的武德不够。 Isso é falta de virtude marcial no professor. 我收徒弟， Eu, quando recebo discípulos, 我会看人，看 Eu 徒弟的品格， avalio o caráter do discípulo. 看徒弟的努力， Avalio também a dedicação e o esforço dele. 看徒弟的做人。 Eu vejo como ele trata as pessoas. 我教的徒弟当中， Então, dentro dos meus 一个 discípulos, 在台湾现在已经是 deles em 台 Taiwan, 湾很有名哦 ele。já se tornou 他 uma 现在他也知道 pessoa 我 muito 他也 renomada. 知道我来巴西教白眼脱逃， Ele também sabe que eu tô aqui no Brasil. 他也分享哦。 E ainda compartilhou o vídeo. 他混蛋，我不教他，我不收他为徒弟。
我没有叫他拜师。 Tem, foi erro de tradução aqui. Tem um aluno do mestre, ele aprende com o mestre, né? Já faz quase 20 anos, mas o mestre ele insiste em não aceitá-lo como discípulo, 因为他很投机取巧。 porque ele quer sempre atalho. 好，他和赖建敏很好， Ele é um bom amigo do Lai 和他同 Jae-min, 学赖建敏很好。 são colegas. 和他不来往， E Lai Jae-min agora não quer nada com ele. 他现在是台湾拳头会会长。这个人 E essa 叫 pessoa, 叫徐耀 o 林， nome dele é Xiaolin. 哎，是台湾拳头会会长。 Ele é presidente de uma associação de Quantou, de punho, né? 哎，台湾的教武术叫做滚头架滚头，哎，滚头会会长。 E ele é presidente dessa associação de Kung Fu em Taiwan. 他跟我学到摘要二段， Ele aprendeu até a etapa 2 junto comigo. 你看他表演摘要二段，你会看得会生气。 E você vai ficar muito bravo vendo ele fazer o performance. 所以我不收他为徒， Por isso eu não aceito ele como discípulo. 因为这个人啊会骗钱， Porque ele engana as pessoas. 影响到你不是真懂，不要骗下一代。 Então eu acho muito importante, se você não sabe mesmo, não engana os outros. 所以讲武德，这个对学生的考核很重要。 Por isso, falando em virtude marcial, né, esse cuidado em conhecer quem vai ser seu discípulo é muito importante. 这个人当学生不是好学生，将来当老师不是好老师。 Porque se essa pessoa não é bom aluno agora, ele não será bom professor no futuro. 这是传授的原则。 Então, isso é um parâmetro para a gente passar o legado. 好，讲到武德， Falando ainda em arte marcial, 另外我们说打 essa 架 virtude marcial 叫主于福，不助于死；主于伤，不助于残。不要叫人家残废。打人家的时候，最好是点到为止。不要叫人家受伤。 falamos que no momento de luta, né, é muito importante ter o cuidado para não ferir o outro. 扶你就好了。主于福，不助于死；主于伤，不助于残。 Se for possível assustar, assuste. Se precisar realmente machucar, não machuque até causar uma debilitação no outro. 中国人的古代的那个文学啊，讲得非常好。你看我讲的话都是古代的话呢，这个不是现代人讲得出来的话。 Temos um legado também muito rico em literatura, né? Assim como eu sempre falo poesia. Tudo que eu falei hoje são muitos versos. Isso é verdade. 所谓败无比轻重，更无损伤苦。不要叫他痛苦了哦，回去好几年都痛得很。 Assim como a expressão, né? Para você treinar arte marcial não precisa ser sofrido. Ficar competindo quem tem um galo maior. 这样大家会有仇恨。 Senão isso vai gerar ódio e rancor. 我们比武不是比仇恨， Porque a arte, a luta marcial não é para gerar rancor. 我和你没有仇恨，所以我不必把你打死。 Então, eu não te odeio, então não preciso te prejudicar, te machucar, ferir gravemente numa luta. 比武和等于比作文一样，是比你的文学，我是比你。 A competição marcial é como qualquer outra competição, competição de redação, por exemplo. 这个才是真正的技术， Isso sim 和平竞技。 é algo civilizado. 像你们巴西的柔术，打到那么太惨了，太残忍了。 Capoeira às vezes machuca muito a 那 pessoa. 个不适合文明的社会。我刚刚讲，现在21世纪文明的社会，你要当老师、当医师、当律师、当警察，你明天打这样都完蛋了。 E se enfatizar muito, né, essa luta que prejudica a saúde alheia já não é algo tão adequado para o século XXI, como que o outro vai hoje treina e amanhã não vai conseguir ir para o trabalho. 愿天下英雄豪杰，延年益寿。愿天下英雄豪杰，愿
A gente deseja que todos os heróis do mundo tenham longevidade, né? Se é herói, significa alguém que já tem uma bagagem marcial. Então, que tenham muita longevidade, vivam por muito tempo. E isso é muito mais importante do que você ser impetuoso e querer vencer uma luta. Se você treinar arte marcial até você ficar velhinho, quantas vezes você vai entrar numa briga com alguém? Muito raro. Por isso, a arte marcial de hoje, um dos focos é a apresentação. Então, taekwondo, aikido, judô, boxing, todos esses falam muito em bater. Aí bate, luta, ganha competições. E vem e muitas vezes o campeão mundial recebe convites para fazer filmes de luta. Aí podem fazer uma vez, 2 vezes e já não querem mais. Porque não conseguem mais continuar. Por quê? Porque termina por aí, não tem outro conteúdo para apresentar. Parece que vai e volta e são mesmas formas que se repetem. Mas se a gente treina uma arte marcial chinesa, não importa qual seja o estilo, você tem muita variedade na sua apresentação. E aí enriquece também o conteúdo do filme. Então, quando o Márcio e o André fazem uma apresentação, muita gente aplaude. Isso traz um valor de arte, um valor didático, um valor da saúde e também um valor cultural, um valor marcial. E isso acaba sendo a melhor arte marcial, no meu ponto de vista. Hoje, se eu tô velho, a minha força já não é tanto como quando era jovem. Mas eu continuo fazendo uma boa apresentação da arte marcial. E eu recebo muito aplausos ainda. Isso é bom porque mesmo velho você consegue fazer um bom trabalho. Então hoje, aos 76 anos, aquele dia eu fui a 2 academias e eu fiz a apresentação.
说老了照样可以。 Porque eu quero mostrar, comprovar para todos que a arte marcial é praticável em toda a idade. 表示这个练武的人健康。 E também quero comprovar que aquele que pratica a arte marcial ganha longevidade, ganha saúde e o cérebro continua funcionando bem. 今天叫一个空手道、跆拳道。 Hoje, se você pede alguém de judô, boxing, taekwondo, 2小时如果讲得出来，我才。 e nessa entrevista de 2 horas, se conseguirem falar tudo isso, aí eu fico convencido de que. 谢谢师父，谢谢。Teve um ponto aqui que eu acabei pulando que tem a ver com a parte mais histórica. O mestre, quando veio aqui na visita na Santa Cecília à noite, chegou a falar do general Titiquan. Titiquan, E a gente sabe que, historicamente, Titiquan foi de Shandong, foi de um lugar chamado Ponlai, e é uma grande referência para o Shen Tai Chi e também uma grande referência para outros sistemas de Kung Fu, inclusive para o Louva-a-Deus. Queria aproveitar que o mestre está com a gente e pedir para ele falar um pouco da importância desse general e da influência dele para outras artes marciais, para além do... se é somente para o Shen Tai Chi ou para o Louva-a-Deus, ou se ele influenciou outros estilos de luta na China. 戚继光，他做了一本叫《绩效新书》的书，它里面有写到宋太子的赵匡胤的32式长拳。32式长拳。32式长拳就是太极拳的前身。 Numa das obras feito por esse general, ele escreveu, ele explica sobre 32 formas de Changquan, que é o precursor, né, do Taiji Chuan. 对的前身，因为戚继光是一个武将， Porque ele era um general, Qi Jiguang. 他要训练兵。 Ele precisava treinar soldados na época contra os japoneses. Muitos japoneses iam até Shandong, Jiangsu, na região da costa, e invadem, matam pessoas. Então, o general Qi Jiguang treinou muito bem os soldados. E então, essas 32 formas de luta sem arma. 所以戚继光的32长拳是继承宋太子的宋朝的，唐宋元明清嘛。 Essas 32 formas datam da dinastia Song. 我的螳螂拳， O meu estilo de louva-a-Deus, 18家，第一家就是太祖长拳为首，太祖长拳为首，就是32式太祖长拳为头。 Dentro do meu estilo Talang Chuan, que são 18 divisões, né? O primeiro e o mais renomado é justamente esse que vem também da dinastia Song, de um príncipe dessa dinastia. 韩通的通背为母，有一个爸爸就是手嘛，还有一个妈妈嘛。韩通的通背为母。通背是什么？ 通背拳啊。Ah, o estilo. E outro estilo chamado Tongpei, né, de Han-Tong, seria se um é encabeçado, que simboliza o pai, né, esse daqui seria a mãe, o Tongpei. 太极拳讲的是缠缠绕绕，缠丝劲。E Taiji Chuan fala muito de... Shan Qijin é força em espiral. Sim. 所以太极拳的缠丝劲很重要。 Por isso, essa força espiral com o giro do tronco é muito importante em Taiji Chuan. 32式长拳里面都有。 E tudo isso a gente encontra nas 32 formas do Qi Jiguang. 我来巴西，我遇到陈国手， Eu encontrei o Chen Guoshuo nessa vinda ao Brasil. 他会
他会戚继光的32层。 Ele sabe essas 32 formas de Qi Ji Guang. 我看到我很高兴， Eu fiquei muito feliz quando vi. 我拿钱跟他学， Eu falei, vou te pagar, me ensine. 我请他到台湾 Eu convidei ele a Taiwan 2次， 2 vezes. 他在台湾赚的台币差不多有40万， Ele ganhou mais ou menos 40万美金， o, 差不多1万5，1万3了，1万5了。 400 mil dólares de Taiwan. 因为我要了解32式长拳， Porque eu quis investir tudo isso para eu entender essas 32 formas de Qi Ji Guang. 他的花剑非常好。 E ele tem um ímpeto muito bom. 当然手法跟不上螳螂拳， É claro que a forma ainda não é tão bom quanto Louva-a-Deus, 不过花剑太极拳、太极腰， mas a forma que ele manifesta a força com Tai Chi Yao é muito bom. 那你太极腰再配合螳螂哦，那就好了。 Se você juntar tudo, vai ser maravilhoso. 所以我对他很尊重。 Por isso, eu respeito muito esse general Qi Ji Guang. 这个很不容易， Não é fácil. 他在他身上有戚继光的东西， E eu admiro muito esse amigo que carrega esse conhecimento, esse legado de Qi Ji Guang. 这个叫做缘分到了， Isso significa que chegou a hora, amadureceu a 遇 afinidade. 到了， Encontrei. 你还让他流走， Será que você vai deixar passar? 那太可惜了。 Claro 对 que 我们这个 tem que aproveitar. 教武术的人啊， Pra gente que ensina arte marcial, 那错过机会， uma vez perdida a oportunidade, 也是一种损失。 é uma grande pena, é um grande prejuízo. 我们要做武学的博士， Porque a gente tem que ser grandes conhecedores da arte marcial. 我们才在武术的领域上才能站起来。 Assim é que a gente vai poder firmar nessa área, nesse campo. 所以戚继光对中国武术的贡献很大。 Por isso, o general Qi Ji Guang teve uma grande contribuição para a arte marcial da China. 他有留一些拳谱， Ele deixou vários registros. 那当然拳谱也要中国人才看得懂。 Mas, claro, você tem que entender chinês para entender esses registros. 我有写拳谱，我叫我徒弟用毛笔写。 Eu 我 também 的拳谱 pedi para os meus discípulos copiarem, né, com caligrafia chinesa, esses registros de Qi Ji Guang. 以后你们如果有机会到台湾， Se tiverem chance de ir para Taiwan, vou pedir para ele escrever 你们带回来， para vocês 放在旅馆 trazerem e deixar aqui. Para você. 好， Só para dar uma referência, esse valor que o mestre falou é de mais ou menos 12 mil dólares americanos. Se quiser falar para ele, só para... 40万啊， 40万台币哎换成美金哎， É, mais ou menos. 哦，40万，差不多13000美金。 É, 12 mil dólares. 对他，去2趟， foi 2 vezes, né? 我帮忙他赚钱了。 Eu ajudei ele a ganhar dinheiro. 他去台湾把32式长拳教完，教在我这边。 Ele me ensinou essas 32 formas. 他知道我是螳螂拳很好的一 Porque 个 ele 老师， sabe que eu sou professor de louva-a-Deus. 所以他不敢乱教。 Então ele teve muito cuidado para não ensinar qualquer coisa. 他看到我很懂， Ele sabe que eu entendo das coisas. 所以他不敢输场。藏 Então 输 ele também não escondeu nada. 现在我找不到他了， E agora eu não encontro mais ele. É, a gente também não. 他回中国大陆了。 Voltou para a China? Acho que sim. Foi numa Acho outra que viagem pelo que o Samuel falou. que sim. Shifu encontrou com Ah. ele, né? Bom, 说不定走了，不知道。因为中国大陆COVID-19 Depois de Covid, a gente não sabe como ele tá na China também. 他 Tá 老 muito 了， grave e ele também já tem idade. 他在台湾，我看他咳嗽， Eu vi que ele tossia muito já na época que foi a Taiwan. 哎，他说会回中国大陆。 A gente não sabe como ele tá agora na China. Será que tá vivo? 我来这边，坦白讲，人家讲一句话：物我本一体，物我本一体啊。所以我来巴西，
得到了很多很漂亮的、很宝贵的 crystal 水晶。 Aham. Nessa vinda minha ao Brasil, eu sempre sinto que o ser humano e a matéria, né, tem uma correlação, é uma coisa só, né, essa unicidade entre nós e os elementos. E nessa vinda ao Brasil, eu também conheci cristais muito bons. E eu queria aproveitar, já que o mestre falou de cristais, ainda não é a última pergunta, não, é a penúltima. 这个阿密给我帮忙很多水晶， E 我要感谢他。 eu queria agradecer a minha amiga que me ajudou muito a encontrar cristais aqui no Brasil. 有机会你们到我家来，你会看到很漂亮的巴西水晶。 Então, se tiverem chance de vir até minha casa em Taiwan, vocês vão ver cristais do Brasil. Nós já Lindos, fomos lá, belíssimos. nós já vimos. André, Basílio, Márcio, eu. E eu queria aproveitar, Chifu, e perguntar como é que surgiu esse interesse pelos cristais? Como, por quê? De onde o mestre... 什么时候开始？ Quando 很早 começou? 就想 Muito 来 cedo. 巴西没有机会。 Eu sempre queria vir para o Brasil, mas não tinha oportunidade. 30年前就想来 30 巴 anos 西 atrás já queria 30 vir. 年前， 30 anos. 我有一个大学同学， Eu tinha um colega de faculdade, 他嫁来巴西， casou com 嫁过来巴西， um marido brasileiro, veio para cá. 我打电话一次 E uma vez eu liguei para ela, 给他，他说他是女生嘛，女生她对这个 e ela disse assim que não conhecia muito sobre cristais aqui do Brasil. 那所以我只有打了一次电话，我就不再打。 Então liguei só uma vez, eu não liguei mais. 后来就是安德烈他们请我来， E depois foi, né, com o convite de André, 机会来了， aí chegou a oportunidade. 我就第一次来我就开始买 A。primeira vez que eu vim aqui, já comecei a comprar um monte. 他说这个水晶有那个命运哦。 E cristal tem essa questão de afinidade, de destino também. 我去美国纽约 Quando eu fui para Nova York, 华拉盛那个华人区唐人街那边， na área, 我买的一个610水晶， no bairro chinês lá, eu comprei um cristal 610，他知道，阿 B 知道610， cor verde, um cristal quantum verde. 我买那个610蒋夫人知道吗？蒋中正的太太， A esposa de Chiang Kai-shek 蒋介石的太太，她住在美国的 Mora 长岛， em Nova York. 她想买那个610，买不走。 Ela queria comprar faz tempo e não conseguia achar. 人家说我在吹牛乱讲话，说苏老师乱讲话。 Aí as pessoas falam, não, né, eu tô contando besteira. 他说不可能，蒋夫人买不走。 Impossível ela não conseguir comprar. 我说你们不懂， E eu falei, não, vocês que não estão entendendo. 蒋夫人她不会去逛水晶店， Porque ela, a esposa de Chiang Kai-shek, ela não vai a lojas de cristais. 她会去逛纽约图书馆看书。 Ela vai para a biblioteca de Nova York. 她去纽约图书馆要看书，走路，走，哎， E ela lá andando 她看到一 até 个摊位，上面有一只 biblioteca, ela vai ver numa exposição, numa feira, um cristal verde. 她就走过去， Aí ela vai até lá e pergunta, 这个卖给我多少钱？ quanto custa se eu quiser comprar? 那个老板说不卖， Aí o dono vai falar, não vendo. 他说这个钱对你讲起来，他知道蒋介石的太太很有钱啊。 Porque o dono vai saber, assim, né? A esposa de Chiang Kai-shek é muito 对你 rica. 讲起来是小钱，对我讲起来是大宝山镇山之宝，他不卖。 É pouco dinheiro para você, mas esse cristal significa muito mais isso do que o 因为我 dinheiro. 去纽约教螳螂拳，我早上教完了， Aí, como eu fui ensinar Talang Chuan em Nova York, depois da aula de manhã, 到晚上才教。 a próxima aula era à noite só. 我下午没有事， À tarde, como eu tinha tempo livre, 我去逛水晶店， eu fui nessa loja de 我叫他 cristal, 们带我去逛水晶 eu 店。 pedi para me levarem. 哎，我看到这个水晶店
哎呦，这株利欧莲， E aí eu vi que tinha esse cristal verde 它放在高高的地方。 colocado num lugar alto. 我说，哎，老板， Eu 你那个要不 falei, 要卖？ dono, você vende esse daí? 他说不卖， Ele falou, não, não vendo. 剩下1个礼拜，我 Tava 要回来台湾 faltando 了 uma semana só para eu voltar para Taiwan. 我要去找他。 Eu fui de novo procurar esse dono. 我说，你这个我拿下来看一 Eu 看。 falei assim, eu posso olhar? Posso pegar na mão e olhar? 拿下来看一看，我就开 Assim 始 que eu peguei, 开始摇， comecei a 用 tocar, 声音跟我回台湾，跟我回台湾。 falar com ele, volta comigo para Taiwan. 我一直给他摇， Fiquei balançando o cristal, 摇了3分钟， fiz isso por 3 minutos. 好，我给它放上去， Aí eu coloquei de volta. 够了2、3天， Depois de uns 2 ou 3 dias, 我再去。 eu fui de novo a essa loja. 我说老板， Eu falei, 要不要卖？ dono, você vai vender? 他说你不能刷卡。 Ele falou assim, mas você não passa cartão. 他说那就是要卖。 Falei, ah, então você vai querer vender agora. 啊，那我说我没有那么多钱啊。 Falei, eu não tenho tanto dinheiro. 那你的事情。 E ele falou assim, ah, você 我就 resolve. 是要现金， Só dinheiro. 那我就去邀请我去那个邀请我去上课的。 Então eu 在那边有一个很有钱的台湾人， falei para esse taiwanês que me convidou a dar aula lá em Nova York, era um taiwanês rico. 那个人在纽约开了6家水晶馆。 Ele 那个人 tem 哦他本身开水 6 晶馆 lojas de cristais em Nova York. 他说那个利欧莲我很想要 E。ele falou assim, esse cristal verde eu também queria muito. 他说蒋夫人都买不走，我们都知 E 道。 nem a esposa de Chiang Kai-shek conseguiu levar. 怎么会卖 A 给 gente 你呢？ sabe. Como ele vendeu para você? 他说不可能的。 Impossível. 你如果要帮帮我就可能。 Eu falei assim, vai ser possível se você me ajudar. 好，他说好，那要多少？ Ele falou, tá bom, quanto? 他说要多少？ Aí eu falei o valor. 就他那时候拿，我太太跟我讲，介绍完再讲的。那他就借我钱， E ele me emprestou esse valor. 他叫他太太去拿钱出来，拿一 Ele falou para a esposa pegar o dinheiro, um bloco de notas. 带着美 Eu 金， levei todo esse dinheiro até a loja, entreguei pro 我 dono. 就拿回来， Eu peguei o cristal. 拿回来一放在桌子上， Assim que eu coloquei na mesa, 拆开， abri. 他说这个就是对了，我就是想要这个。他也 Esse amigo 想要 falou, mas é esse mesmo que eu queria. 他坐着啊， E ele sentado 不知道念什么咒语。 falou algum mantra aí para esse cristal. 啊，你一直念啦，念差不多5分钟啦。 Ficou recitando por 5 minutos. 他太太又来， E veio a esposa 主持人， e continuou a recitar. 我问他说， Eu perguntei pra 你 ele, 这个是做什么？ o que você está fazendo? 他说他是替我消除的。 Ele falou que ele está 阿弥怎样消除的？他说，我说你这个方法 purificando para mim o cristal. Eu perguntei, com quem você aprendeu? 流浪的吉普赛人。 Ele falou que ele aprendeu com os... Que ele aprendeu com o cigano 啊，这个是学了， essa técnica. 跟他们学这个方法。他说，你拿回去台湾， E disse assim, leva esse cristal para 放 Taiwan, 好，坐在你的桌子 coloca 旁边， bem, senta 不 do 要给别人 lado, 摸到， não deixe que os outros toquem. 你会有意想不到的财富会进来。 Isso vai te trazer uma riqueza inimaginável. 那有一天我要去招生， E um dia 我 eu 去一个 estava 学校招生，我就向他讲， indo dar uma aula na escola, uma turma nova. Aí eu peguei o cristal e eu falei, cristal verde, 你今天要释放你的能量给我， hoje é o dia para 我要去一 você 个学校招生。 lançar a sua energia. Tô indo para essa escola pegar uma nova turma. 哦，很厉害，一下子招了98个。 E de uma hora para outra consegui 98 inscritos. Nossa, precisa de um cristal desse aqui. Fala que a gente quer um cristal desse aqui. 是不是他说这里需要一个这样子的绿幽灵？我昨天那个利欧里小小的 Aquele pequeno que eu comprei ontem 韩国人开的那店， na loja dos 太 coreanos 小了。 é muito pequeno. Uhum. 我这个利欧里，它 Esse cristal, 别刷， Tipo, é o mostra aqui tal nessa do cristal câmera. verde.
Provavelmente não é esse 这 nome. 个利欧莲， 金柱堂， Muito raro. Irmã, que ano foi isso? 师傅，你刚刚说的那个事件是几年前的事情？哦，这个是差不多也快要，因为我太太有去纽约， 2006. 那时候2006东京2006. 2006， 2006. 我去教2次， Eu fui ensinar 2 vezes, dar aula 2 vezes na 请我 Nova 去的人 York. 哦，他娶了太多太太，他6个太太， Essa pessoa que me convidou tem 6 esposas. 身体不好， Então ele não é bom de saúde, não. 他洗肾， E tava passando por hemodiálise. 他回台湾 Aí voltou para Taiwan. 没有办法到我家来， Não pôde ir até minha 只能 casa. 到台大医学院， Ele só foi 台大医学 pro 院 hospital 从心脏去洗肾， da Universidade de Taipei, de Taiwan, para fazer uma cirurgia e também fazer hemodiálise. 3天就要回纽约， E em 3 dias ele ia retornar para Nova York, 不然就死掉。 senão ia morrer. 所以说不定他现在已经死了， Talvez já tenha falecido a essa altura, 因为6个太太害死他。 porque casou com 6 esposas. 6个太太，6个水晶管， Então, 6 esposas e cada um cuidando de uma loja de cristal 在那个曼哈顿， em Manhattan. 纽约曼哈顿，说不定死掉，所以都没有再请我去了。 Então, nunca mais me convidou para ir. 那个利欧林，这个哦，你们这边的水晶店， Então, esse Fenton verde, 他看到了，那个那个比那比 numa loja de cristal coreana, 因为一个 Liberdade, 一 né? 个一个一看一个，看到我这 É 个 muito raro de achar. 去给我回， Uma pessoa lá viu que eu estava usando esse cristal, ele ficou todo arrepiado. 是啊， Geralmente só tem uma pirâmide. O que o mestre está usando tem mais de 3. E 所以 Então, Márcia, ativa ali. 所以很多事情哦，包括他们啊，这个都是缘分 por。isso tudo é afinidade, incluindo como a gente se conheceu aqui. 像安德烈他们打电话给我问， Como o André que 师 me 傅你是 ligou 不是这次来 perguntando 可以教螳螂 se 拳八 eu 轴？ podia 八轴第一 ensinar 段， 八轴、螳螂拳。我看到别人来这边乱教八轴， Eu vejo pessoas 在哪 ensinando 在 isso 哪 de 山 qualquer 东老师 jeito. 来这边教， Professores de Shantung. 好，我教。 E eu falei, tá bom, eu vou ensinar. 我很奇怪， Eu 上帝都 sou, 给我学到很好的东西 eu sou difícil também, né? Deus também me dá a chance de aprender coisas muito boas. 啊，我大部分练功夫的老师 E a maioria dos professores de 在台 Kung 湾 Fu 都是阿弥陀佛， em Taiwan são budistas. 只有我这个基督徒 Só eu sou cristão. 很少这样的。 Então é muito raro. 我领国家的奖金， Eu recebo o 国 prêmio 光体育奖 nacional. 章奖金，我是领最多的一位， Eu sou o que recebi mais prêmios Olha, nacionais. 台币 Já recebi mais de 1000 100, mais de 100 mil dólares 300 só 万 de 美金啊， prêmio. 300万美金。 300 mil dólares de prêmio eu recebi. 那我是基督徒， E eu sou cristão. 别人没有我这个基督徒受上帝照顾，所以我学到的东西不一样。 E eu sinto que isso, por eu ser cristão, eu recebi uma benção especial de Deus. Eu acabo aprendendo coisas diferentes. 所以我很感谢我的天父。 Então, eu agradeço muito o meu Pai do céu. 我八轴在台湾最完整的就是我。 Então, isso que o André pediu para eu ensinar, quem domina essa 我有 técnica completa sou 我有 eu. 4种八轴， Eu tenho 4 tipos de 八轴: 密门八轴、命门梅花八轴八轴、、梅花八轴、太极八轴、太极八轴七星八轴， e 七星八轴。其他六合八部没有八轴。 E os outros não têm esses 八轴 que eu tenho. 我恐怕我忘记， E como eu tenho receio de 太多了 esquecer, 忘记。 são 我交 tantos. 给我一个徒弟， Então, ensinei para um discípulo 叫 meu 做赖建勉，
chamado Lai Jieming. 我全部交给他， Ensinei tudo para ele. 我这样才不会失传。 Assim é que eu vou garantir que vai ter esse 我 legado. 我不像别人说我不能教不能教，这样 Eu não sou que nem muitos professores que não querem ensinar, não tem medo de passar. 不 Aí 能教 perde. 就失传了， Aí a técnica se perde. 那就对不起，对不 Aí 起， é uma grande pena, um grande 对 prejuízo. 不起祖师爷啊，那我就是罪人， E aí eu serei um pecador. 我不能这样做， Eu não posso fazer isso. 到了程度我要交给你们。 Por isso, chegando no nível, quando estiverem preparados, eu vou ensinar tudo. 还有刚刚讲的，要有武德，我交给你们。 E, claro, a condição é, vocês precisam ter virtude marcial, como falamos agora há pouco. 这样以后你们在巴西， E aí no futuro, 在美国， seja no Brasil, nos Estados Unidos, 在中国， na China, 在日本，在 no 韩国， Japão, Coreia, todos os lugares, 哦，他们奇怪，你的 eles vão estranhar. Por que, que o seu estilo louva-a-Deus é tão bom? 还有我教对练， E também o Tuelien que eu ensino, 那天我教梅花五首第五首， aquele dia eu estava ensinando Meihua Wu Shou, a quinta, 那六七八，哦，都很厉害的嘞。 todos são bem profundos. Xexeniche, Fu. Bom, para a gente ir para final, os finais aqui, tem uma última pergunta aqui que tem a ver com o discipulado. Vou formular a pergunta direto, tá? Chifu, a gente tem aqui no Brasil a grande honra de ser discípulo do Senhor. André, Basílio, Márcio, Ellen, eu. Isso para a gente, além de uma honra, é uma grande responsabilidade. Seguir ensinando, sobretudo André, Basílio, Márcio, que estão mais à frente das escolas, e a Ellen também, ensinando o louva-a-Deus, é uma grande responsabilidade também. A Ponlai celebrou esse ano 16 anos, e no seminário que a gente fez domingo, nós fizemos um combinado que quando o mestre celebrar 80 anos, a Ponlai vai celebrar 20, e o mestre vai estar aqui no Brasil com a gente. E aí, para a gente encerrar esse episódio com o mestre, eu queria que o mestre falasse um pouco quais são as expectativas que o mestre tem em relação à divulgação e desenvolvimento do estilo louva-a-Deus, a maneira do mestre Xi, que expectativas o mestre tem e como é que o mestre vê o futuro do louva-a-Deus aqui no Brasil via Ponlai. A realidade comprovará tudo. Tem uma expressão antiga que diz assim: 有色助兰香，有色助兰香，不必借东风。到了有一天，你有这个实力，有这个丰富的教材，就能传扬出来。还有大家会赞美，会传说，功夫好，人缘好，打得开，教得宽，什么都不重要。教了很多的学生，你就是胜利，就是胜利。桃李满天下都是胜利。 O seu conteúdo verdadeiro, né, vai falar a verdade, né? Se você realmente é bom, com certeza muitos virão aprender com você, né? Certamente você vai poder ampliar a sua técnica, né? Vai ter uma aplicação boa e muito vasta, não apenas vasta, mas profunda. Porque para praticar Talang Quan é necessário muito Tuelien. E se você não pratica Tuelien no seu dia a dia, quando tem que aplicar, você não sabe como. E treinando bastante Tuelien, você consegue aplicar de uma forma criativa a técnica. E por meio das apresentações, você consegue prestigiar a arte.
他的徒弟 Assim como o discípulo do Márcio, Kakio， a Raquel. 你们看他小小的 Não veja que a Raquel é pequenininha. 打起来， Ela é muito boa. 力与美都表现出来了。 Ela mostra tanto a beleza como a força na sua apresentação, na sua luta. 给大家先看到，会欣赏，重看。 Então, o primeiro passo, você tem que ter uma boa apresentação para as pessoas gostarem também, saberem prestigiar. 练久了才能讲重用。 E aí, com o tempo, começando pela forma, né? Primeiro você treina a forma bonita de se ver e depois você vai treinando também a funcionalidade da forma. 唐当前讲的体用合一，打练结合。 Porque no estilo louva-a-Deus é muito importante a ênfase dada tanto para a teoria, a sua essência, como para a aplicação ou a função da técnica. 你们在巴西的比赛， Nas competições nacionais do 绝对 Brasil, 能够拿到很好的成绩， com certeza vocês vão ter 就传开 bons 来， resultados. E aí, isso já vai levar o nome de vocês para longe. 就传到中南美洲很多国家。 Capaz de ser levado para outros países da América. Então, vão saber que no Brasil tem o estilo de Meihua Tanglang, 经得起考验， que passa por provações. 路遥知马力， Porque há uma expressão que diz assim, trilhando um caminho longo, sabe-se da força do cavalo. 适者生存。有能力的人就生存， E aquele que consegue se adaptar, sobreviverá. 物竞天择，自然淘汰。 E 不 tem 行了就淘汰掉了啦， aqueles que serão descartados naturalmente. 假的就淘汰掉了。 Os falsos serão descartados. 那我们棉花糖厂是真的， E somos verdadeiros. 所以有色自然香。 Por isso, se você tem conteúdo real, não se preocupe em não ter quem sabe, não ter quem que saberá te prestigiar. 不过要努力， Mas esforço é necessário. 自我要求， Tem que ter muita autoexigência. 这个练功夫啊，功夫无息啊，不能休息的。 Porque a prática de Kung Fu, ela não tem descanso. 若得真武艺，真修莫放闲。 Aquele que pratica de verdade não se preocupa em tirar uma folga. 巅峰是不断的努力，然后才形成的。 Porque o auge, o pico, é formado por um acúmulo de muito esforço. 所以，绝对有一天有那个实力， Então, 有那个技术， eu tenho a confiança de que um dia, tendo tanto o conteúdo real, tendo a persistência e tendo essa dedicação e 我 fé, 相信在中南美洲、在美国、在美洲这 com 边， certeza na América toda 没有一个武术的老师的教材赢过我了。 não terá nenhum professor de arte marcial que nos superará nesse sentido. 所以讲的是技术优先的， Então, a técnica em primeiro lugar. 你就能站起来， Aí você consegue se 你 estabelecer 们就以后能够成功。 e vocês vão ter muito sucesso, 好， tá bom? 谢谢师傅，谢谢。Bom, muito obrigado, Shifu. Como eu falei no início desse episódio, para a gente está sendo uma grande honra tê-lo aqui no Brasil de novo. Sobretudo, ser discípulo do Senhor também é uma grande honra. Fazer parte da família Ponlai também e, sobretudo, trabalhar em prol do desenvolvimento do Kung Fu e, sobretudo, do Kung Fu que o Senhor ensina e organizou. Então, mais uma vez, em nome aqui do canal e dos nossos seguidores, muito obrigado. 好，谢谢，谢谢大家的福气啊。 Bom, Sorte de todos nós. acho que hoje, né, Rômulo? Pelo menos pra mim, mas acho que pra Zeramos todos a nós, vida, né? Zeramos que aquele a gente zerou. zerou. Que a gente pode falar, Porque, né? acho que pra mim é o programa mais importante. Nós estamos com o canal, acho que 2 anos, né? E poder trazer o mestre, né, o nosso Shifu aqui, acho que é uma das coisas mais especiais. E acho que, em nome dos meus irmãos que estão aqui, André, Basílio,
eu quero deixar registrado que a gente sabe que Talanquan é um grande diamante. E como um diamante, a gente vai cuidar muito bem. E sem dúvida nenhuma, estar junto do mestre é como se a gente estivesse ao lado de Wang Lang, Li Kunshan, Li Hongjie. Então a gente honra muito o mestre. Xie师父. 也谢谢你们众徒弟的肯定， Agradeço também ao prestígio de vocês, meus discípulos. 我会好好教你们。 Eu vou ensiná-los muito bem. Bom, então é isso. Muito obrigado pela audiência. Não esqueçam de curtir, deixem comentários, encaminhem esse vídeo para mais pessoas. Lembrando sempre que o propósito do canal é poder ter esse tipo de conversa que a gente teve aqui com o nosso Shifu e, sobretudo, levar e espalhar conhecimento de qualidade, conhecimento de quem vive e ama o Kung Fu tradicional. Tá bom? Então é isso. Algo mais? Curtir, compartilhar. Nossa, se esse vídeo não tiver pelo menos, sei lá, 20, 30% de curtidas, é isso, gente. E tem o Pix aqui aparecendo também, se você quiser, além de curtir, contribuir financeiramente, a gente agradece, tá bom? É isso. Xie Xie Shifu. Obrigado. Xie.